Leitura diária utilizando o meu dicionário de demônios ou de espíritos malignos, apoiando a disseminação de conhecimento religioso e filosófico. Hoje eu vou fazer o meu estudo na página 396, que é essa página aqui, que contém essa gravura, que eu já vou explicar sobre o que se refere. E, logicamente, apoiando o sincretismo também. Essa imagem aqui é um desenho, é uma gravura, datada do século XVII, aproximadamente a 1600 a 1700, onde se apresenta um espírito familiar, ou também chamado assim como um demon familiar, um demônio familiar. Os espíritos familiares, eles são o que o próprio nome já diz, espíritos familiarizados com uma determinada família em específico. Então, por exemplo, se nós fôssemos do século XVII e vivêssemos na Europa medieval, da era medieval, e eu fosse, por exemplo, uma bruxa naquela época, eu teria um espírito familiar. Em questão ou relacionado a tempo, em 1600, 1700, esses espíritos familiares, eles eram muito presentes, as pessoas tinham essa crença muito forte nos espíritos familiares. Então as pessoas tinham eles como se fossem, como que eu poderia dizer, animais domésticos, né, servos que prestavam favores à família ou uma determinada pessoa daquela família. E existem diversas referências onde citam e são apresentados os espíritos familiares através de ilustrações, né, como está aqui, através do cinema, de filmes, de séries, inclusive da Sabrina, que tem o seu gatinho familiar. No Harry Potter também tem, cada bruxo, cada bruxa tem ali o seu espírito familiar, que é um gato, um cão, uma coruja, um pássaro. A coruja, como eu disse, sendo mostrada na imagem ali com o Harry Potter, que são todos os espíritos familiares que servem ali para auxiliar, ajudar de alguma forma, né? E acreditava-se que esses familiares, eles assumiam a forma de um companheiro animal, seja um gato, um cão, um sapo, né? Então poderia se transformar em qualquer animal, ou ser qualquer animal que seja. A questão é que alguns espíritos familiares, em aspecto cinematográfico ou em livros, né, dentro da literatura ali, de fontes bibliográficas, onde são apresentados esses espíritos familiares, eles podem ser mostrados mais suaves, mais calmos, só que também tem os seus lados mais obscuros, né, mais pesados, eu diria. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Em um filme, em um livro, pode ser mostrado o espírito familiar como um animalzinho mais doce, mais gentil, que te auxilia, de atos mais benevolentes, né, em atos mais benevolentes. Já em outros, podem ser familiares obscuros, que podem te auxiliar a fazer coisas mais ruins, negativas. Resumindo, o espírito familiar ele pode ter um lado mais doce e ser mostrado dessa forma. Já também ele pode ter um lado obscuro, onde te induz a fazer o mal ou faz o mal por você, onde tem essa inclinação maligna, ok? Então, tudo vai depender do contexto que ele está inserido, né? No caso aí dos filmes, das séries, dessas fontes aí, no caso. Mas são crenças antiguíssimas, são crenças antigas. O que são espíritos familiares? Só para não deixar nada vago aqui. Os espíritos familiares, eles são entidades espirituais, ou seja, podem ser chamados de demons, né, que são demônios, ou podem ser chamados de espíritos, ou podem ser chamados de entidades espirituais. Tudo se remete basicamente à mesma coisa, aos espíritos familiares, ok? Que possuem essa conexão especial com uma família
E acredita-se que esses espíritos estejam ligados aos membros da família ao longo de várias gerações. Ou seja, a gente já entra aqui em um processo geracional, porque entra gerações. Então é como se aquele espírito familiar, como se aquela entidade espiritual estivesse ali naquela família por gerações, vinda de gerações passadas. Ou seja, quando eu me refiro a um processo geracional, eu digo que um familiar ele passou de geração para chegar onde ele está hoje, nessa nova família. Ou seja, aquela determinada família teve ali os seus antepassados e os seus antepassados que vieram anteriormente, eles tiveram o mesmo espírito familiar. Para fazer a conclusão do estudo de hoje sobre os espíritos familiares, por isso que esta questão de geração dos seus antepassados tem uma energia tão forte, porque os seus antepassados, eles podem carregar com eles e disseminar para as gerações espíritos, energias, heranças, não somente genéticas. Então é bem interessante nesse contexto.